Bom dia a todos. Estou aqui novamente convosco, desta vez para vos falar do perfectum, da formação do sistema verbal do perfectum em latim. Estou já a partilhar convosco o ecrã, um fecheiro, precisamente com o perfectum. Vamos segui-lo para fazer a nossa análise e compreensão daquilo de que se trata. No vídeo anterior já tinha exposto, já vos expusera, as diferenças que existem entre o sistema do infectum e o sistema do perfectum, daquilo em que consistem dois sistemas autónomos no latim, no verbo latino, um que exprime a ação inacabada em três tempos, infectum, outro que exprime a ação acabada em três tempos, que é o perfectum. E esta é a visão básica, ou a distinção básica do verbo latino. A ação vista como acabada, ou a ação vista como perfectum, ou como inacabada e contínua, ou durativa, ou habitual, o perfectum. Indo ao sistema do perfectum, propriamente dito, e é aquilo que nós chamamos, na gramática atual, o pretérito perfeito, que tem esta designação por isso, porque essa noção de aspecto antigo latino ainda está presente no verbo português. Vamos ver como se forma e perceber como se estrutura, e sendo que a partir dele, do perfecto ou do pretérito perfeito, propriamente dito, e do seu tema, se formam os outros tempos que são parte integrante deste sistema, a saber, o mais perfeito, ou pretérito mais perfeito, e o chamado futuro perfeito. Ok? Vamos então. Hoje vamos ver a nossa aula de hoje é essencialmente morfológica, de estudo das formas. Novamente, o perfeito constitui a ação vista como perfeita, concluída, nos três tempos, ou no pretérito, ou no presente, ou no futuro. Existem certos sufixos que foram usados para construir o, o perfeito propriamente dito, em latim. E o tema do perfectum que, como disse, vai formar não só o pretérito perfeito propriamente dito, mas o mais perfeito e o futuro perfeito. Como é que nós formamos o tema do perfecto? Eh, Se nós olharmos para uma forma como amaui, que é da primeira pessoa do singular do perfeito, do pretérito perfeito, do indicativo, se lhe retirarmos a desinência própria da primeira pessoa, que é um i longo, nós temos o tema que é amau. Ok? Vamos então agora olhar as, as terminações e desinências do perfectum. Para não complicar a teoria dos vários sufixos e as transformações que sofreram ao longo da história, fixemos-nos nas terminações e desinências do perfectum do indicativo. Ok? Vejamos então a conjugação completa do pretérito perfeito ou do perfectum do indicativo, neste caso do verbo amau, amo, amas, amare, que é um verbo hum, regular da primeira conjugação, também há, singular à esquerda, plural à direita, amaui, ego amaui, amauisti, amauit, amauimus, amauistis, amauerunt, ou amauere. A terceira pessoa pode ter esta desinência que é única no perfeito, que é ere em vez de unt. Este nt típico da terceira pessoa do plural. Vamos então reter amaui, amauisti, amauit, amauimus, amauistis, amauerunt ou amauere. Nós podemos, desde já e sem dificuldade, nestas formas que estivemos a ver, nesta conjugação, reconhecer a própria conjugação portuguesa, que não mudou muito, que é muito semelhante à que temos aqui em latim. Amai, este i, amaste, amou, amamos,
Amastes, amaram, diretamente calcada da conjugação latina. Vamos então formar os temas, aprender a formar os temas, as várias formas, através de sufixos ou de alternâncias vocálicas, através das quais o perfecto se constitui, diferenciando-se do infecto. Aprendamos agora isso mesmo, a reconhecer nos enunciados, associar cada um ao verbo a que lhe pertence e aplicá-lo na prática. A partir deste momento, nós, ao enunciarmos verbos, não só o faremos na primeira pessoa do singular, como é óbvio, do presente do indicativo, segunda pessoa do singular, do presente do indicativo, infinitivo presente, mas também agora acrescentar-lhe-emos aos tempos primitivos do verbo o passado, o pretérito perfeito, sempre na primeira pessoa do singular do indicativo. Uma das formas mais correntes de formação de verbos no perfectum, através de um sufixo u. Exemplos. Reconhecível entre os verbos regulares no latim clássico. Exemplos. Amaui, já vimos, um tema em A, primeira conjugação. Deleui, tema em E, segunda conjugação. Docui, de dokeo, eh, da segunda conjugação também, mas diferente de deleui, é um pouco mais irregular. Não tem o E na forma do perfectum, sendo um verbo da primeira conjugação tema em segunda, tema em E. Este E não vem no tema do perfectum. O tema do perfectum é doc, ao passo que o tema do infectum é doce. Isto mostra que infectum e perfectum são sistemas autónomos, em que a mesma raiz pode ter formas diferentes. No infectum, doce, no perfectum, doc. Outro, audiui, audio, verbo da quarta conjugação. Debui, tal como docui, é um verbo da segunda conjugação, mas em que o E da segunda conjugação aparece apenas no infectum. Debeo, debe, tema do infectum. Debu, tema do perfectum, sem E. Ok? Ora, este U, nos verbos que tinham esta forma para formarem os seus, ou este sufixo para formarem os seus perfecta, tendia a cair no latim falado e às vezes na escrita também. Podemos dizer que no latim clássico, culto, não, mas no latim falado ou em poesia em que a existência de sílabas a mais ou sílabas a menos iria interferir com a métrica do verso, isso seria importante, importantíssimo, poderia cair, porque popularmente caía. Então nós podemos ter formas com o ou sem o. Exemplo, iui ou i. Esta é a forma do perfectum do verbo eo, ire, eu fui. Iui, primeira pessoa, ou i. Há aqui uma tendência para este u cair, ok? Então, o sufixo u é um deles, não deixou rastros nas línguas românicas, porque acabou por desaparecer. Uma vez que, como disse, na mesma época, no mesmo texto, podiam coexistir formas com o sufixo ou sem ele. Outra forma, sufixos para formar certos, ou o perfectum de certos verbos, é o S, que acrescenta à raiz do verbo e depois a desinência. Exemplo, do verbo dico, dizer, temos dic mais S, que se, não se esqueçam que isto é um duplo som consonântico, que vai dar um grafema que representa duas consoantes fonéticas, se, que é o que nós chamamos é o X em latim, o X. Outra, verbo scribo, scribsi, eu escrevi, e o B assimilou ao se, que são consoantes ditas surdas,
O B passou a P. Scripti. Eu escrevi. Scripti. Outro, o verbo sumo, tomar, para si. Sumo. Tem no perfectum um tema diferente, tem um P. Sumo, no infectum, sum. Sump no perfectum, não vou explicar porquê, não interessa agora fazer a história desta raiz etimológica, vamos só olhar para a diferença dos temas no infectum sum e do perfectum sum. Tem um, tem um perfectum com sufixo s, sumpsi. Outro é o verbo fingo, fingo, de onde vem o nosso fingir, fingo, fingis, fingere. O que é fingir? É modelar, é fabricar. Fabricar algo. O poeta é um fingidor, dizia Fernando Pessoa, porque ele fabrica uma personagem, fabrica um texto, fabrica um outro eu que não é ele próprio, o eu real. Fingo, modelar, da mesma raiz de fingo vem a palavra figura, lá está. Figura é uma representação que não é, que não é a realidade, mas é uma representação da realidade ou de algo. Fingo, fingis, fingeret, e no infectum, fingsi, g mais se, vem também converter-se em P na consoante escrita X, X em latim, que representa foneticamente duas consoantes, gse ou kse, gse ou kse, ok? Think-se. Outro é tego, significa cobrir, daqui vem a palavras portuguesas como, ou latinas, tegula, de onde vem telha, tectum, de onde vem a nossa palavra tecto, que é cobrir, significa precisamente cobrir. Tag, tag, radical do infectum, tag, longo, radical do perfectum, que juntamente com o se, este sufixo se, vai formar tag-se, tag-se, escrito com x, com x, tex, tec, tex, texi. Com é longo. Aqui já há uma outra característica, como podeis ver, não apenas o sufixo s, que se acrescenta ao tema ao radical e para formar o tema do perfectum, mas também a alternância entre vogal breve no infectum do radical e vogal longa no perfectum, algo também muito comum e sobre isso falaremos. Precisamente, este último verbo acumula em si duas características que se juntam, duas características que ocorrem em separado, em grande parte dos verbos, mas que aqui aparecem juntas. A saber, alternância entre vogal longo e breve no infectum, no perfectum e no infectum, respectivamente, e também o sufixo se. Ok? Agora vamos precisamente falar no e analisar o perfectum com alternância vogal, que é longa no radical, no tema do perfectum. Exemplos de verbos. Ago, tema ag, no infectum. Eg, tema do perfectum e a forma do primeira pessoa. Egi. Venho, eu venho. Veni, eu vim. Video, vidi. Vinco, wiki. Tudo longo. De tego, já vimos. Texi. Cá está o tal verbo com dupla característica de perfecto. O sufixo se, sigmático, e a vogal longa do radical. Capio, kepi, um derivado de capio. Incipio, incepi. Facio, feci. Ok? Outro. Lego, leghi. Como podes ver, nós temos aqui os radicais dos verbos ag, eg, when, with, weed, wink, week, tag, take,
cap, keep, in keep, in keep, fac, fec, leg, leg, em que o perfectum tem a vogal longa. A existência de alternâncias vocálicas não é algo entre os temas do presente ou infectum e do pretérito perfeito dito perfecto, não são novas no latim, não foram invenção latina. Existem alternâncias vocálicas em línguas indo-europeias, outras que, por exemplo, nas germânicas, no inglês. Vejas, por exemplo, buy, bought, eat, ate, run, ran, um, write, wrote, e agora no particípio passado, written. Vedes bem as alternâncias vocálicas na vogal do radical são um fenómeno que existe em várias famílias, vários ramos da família linguística indo-europeia. E o latim também os tem, o grego também os tem. Mas aqui nós estamos a estudar grego, evidentemente. Mas comparamos com o inglês, para nós percebermos, estarmos sensíveis para estas mecânicas e saber relacionar, integrando o latim na grande família indo-europeia. Recorde-se a célebre sentença de Júlio César ao referir-se ao modo como venceu Fárnace II, o rei do Ponto, está aqui um erro, um reino helenístico, na margem sul do Ponto Euxino, no que é hoje a costa norte da Turquia, do Mar Negro. O nome antigo do Mar Negro era Ponto Euxino, ou Mar Hospitaler. Isso era de antes. Terá dito Júlio César, Veni, vidi, vici, três perfecta, que exprime pouca história da sua vitória. Acabei de vir, acabei de vir, acabei de ver e acabei de vencer. Foi ações pontuais, rápidas e terminadas. Não duraram muito, por isso ele usa o imperfeito, desculpem, usa o perfectum. Foram ações que não duraram, não tiveram grande duração. Ele exprime-as como pontuais, rápidas e acabadas. Uma vitória fulminante. Vê chegar, um exército tem que chegar, inteirar-se do que se passa, travar a batalha e vencer. Santa batalha, esta. Três perfecta com vogal longa no radical. Novamente aqui os exemplos, alguns dos exemplos que dei em latim, em inglês, isto aqui outro, to stand, stood, do, did, run, ran, etc. Das alternâncias vocais entre o present e o past. Simple, ok? Então sejamos sensíveis a que isto ocorre no latim. Pode haver alteração de timbre vocálico e também de quantidade. Exemplo, cap, cap, muda de A a E. A breve, é longo. Incipio, pela apofonia da sílaba que deixa de estar em posição inicial para passar a estar em posição intermédia. Incipio passa para incepi. Facio, infeci. Inficio, facio, inficio, infeci. Perficio, perfeci. Ok? Aqui há aqui uma mudança não só do timbre da vogal, passa a E, mas também de quantidade vocálica, passa a longa no tema do perfecto. Ok? Há uma outra forma de exprimir o perfectum é com o chamado redobro, muito corrente no grego antigo. Em alemão, o, o o passado, tem uma sílaba ge, aliás, o particípio passado, digo, mas é uma forma engraçada de quase subjetiva de exprimir a ação completamente acabada. Exprimir a ação completamente acabada, redobrando a sílaba inicial, quando o verbo começa por consoante, obviamente, eh, que é uma forma de dizer feito mais do que feito, completamente acabado. Estão a perceber a ideia? Se ela era comum em grego, em latim, não é tanto assim. Existem apenas alguns verbos desses, e vamos ver. Aqui, caidó, caidis, caidere, cair, perfeito, perfectum kekidi, do das dare, dedi,
disco, disquis, discere, didiqui, duas sílabas breves iniciais e uma longa ao fim. Pario, paris, parere, peperi, dar à luz, gerar ou parir. Tondeo, tondis, tondere, totondi. Cortar, rapar, barbear. Veja-se em português palavras como tonsura, de um frade, ou o verbo francês tondre, que significa precisamente cortar, tosquiar. Ok? Então, esta é uma forma antiquíssima, porque é pré-latina, existe no grego, existe, será de raiz eh, comum em algumas línguas e ou ramos linguísticos dentro da família indo-europeia, sendo que em latim subsistiram apenas algumas formas, alguns verbos com esta característica. Outro perfectum é o perfectum em que o mesmo radical está presente no infectum e no perfectum, e só os distinguimos pelas desinências. Umas são de presente ou infectum, outras são de perfectum. Exemplo: huerto, presente, huerti, de perfectum. Soluo, de infectum, solui, de perfectum. Os mais complicados são os verbos que têm radicais diferentes, os irregulares. E nós conhecemos bem em português porque eles existem alguns. Um verbo irregular, por excelência, é o verbo ser. Em quase todas as línguas que nós conhecemos, o verbo ser é regular. Em português, o verbo ser é complexo e acumula em si eh, a mistura, a acomodação de radicais de três verbos latinos distintos. Um antigo verbo sum, radical S, um radical que está presente no perfectum, só, é fu, que vem diretamente do latim, e um outro, que era o verbo, que vem do verbo sedeo, latino, que significava sentar-se. É o próprio infinitivo ser, vem de ser, medieval, em que houve uma queda de um D intervocálico ceder, num proto-português ou num proto-galego, num latim medieval muito antigo, e formou-se assim, desta forma, o nosso verbo ser, que é altamente complexo. O latim, o verbo latino tinha, e o nosso verbo ir, para não falar no vosso verbo ir, tem eh, ra- a presença de três radicais diferentes, de três verbos latinos diferentes. O verbo voado, o vado, o verbo, é um verbo popular, para exprimir a mesma ideia de edo, o verbo eo, ire, e um radical fu, no perfeito. Eu fui, tu foste. Em latim, estes verbos, dois que eu citei, o eo e o sum, são mais simples do que em português e, e- e mais regulares. Mas mesmo assim, o eo não podemos dizer que seja um verbo irregular, não é? É simples de entender. O verbo sum, sim, é regular e tem dois temas diferentes, dois radicais diferentes. Um que é do infectum, sum s, infinitivo esse, e o radical fu do perfecto. O verbo fero, já sabemos se significa transportar ou suportar. Fero, ferre, ferre, tuli, e ainda falta o supino, o chamado tema do supino, que é látum. Depois ensinar-vos aí uma mnemónica, aquelas mnemónicas que se aprendiam para decorar a enunciação deste verbo. Então, fero, ainda por cima tem um, olha, reparei bem na segunda pessoa, tem feres em vez de feris, como é habitual, um i aqui de ligação entre duas consoantes. Hum, Infinitivo não tem ferere, como seria comum, capere, leggere, mas tem logo duas consoantes juntas. Ferre, re. Este é o tema do infectum. O tema do perfectum depende do radical tul, ok?
tool. Depois conjugas como vimos. Mas vamos aprender desde a associar o tuli ao verbo fero. Formação do infinitivo do verbo, do perfecto. O perfecto também tem um infinitivo. Ter feito, ter dito, ter amado. Existe infinitivo no passado. Também existe no latim o infinitivo futuro. Facilmente, é fácil de perceber. Acrescenta-se esta terminação isso é ao tema do perfecto. Assim, por exemplo, do verbo amar é amau, já vimos, amau, acrescentamos isso é, ter amado. Deléu, dele, deléu, tem que alongar a vogal. Deléu, deléu isso é, ter destruído. Kep, de kepi, forma do indicativo, kepisse, ter tomado. Interfec, interfeci, eu matei, eu assassinei. Interfequisse, ok? E agora temos alguns exercícios que eu não vou completar, mas que deixo-os a vós para fazer, nos quais devereis preencher os espaços em branco com formas do perfectum dos verbos indicados nas pessoas que nós temos a ver quais são. Pode ser frases com primeira pessoa, frases com segunda pessoa, com terceira pessoa. Vamos ver só para título de exemplo. eh, a primeira frase. A primeira frase tem como sujeito ego e é uma frase, logo é a primeira pessoa. É uma frase da tradução Vulgata de uma carta de São Paulo, que ele faz o balanço da sua vida. Então os verbos aqui terão de estar na primeira pessoa. Na segunda, a mesma coisa. Sempre no perfeito, atenção. A terceira frase, nunquam ubi, é uma terceira pessoa, o sujeito. Aí, essa frase toda. Nos dois espaços em branco. E na última, obviamente, é um sujeito. É um sujeito plural, que é feminino. Falta falar aqui dos, dos perfecta, que eu, que eu posso acrescentar aqui rapidamente. Dos perfecta compostos. E nós já vimos formas como congregatas sunt, lembram-se? Sunt, o plural feminino, sujeito plural feminino. Congregata est, sujeito singular feminino. Eu deixo-os a vós usando a mesmo verbo para formar o sujeito plural masculino. Ok? Pronto, faltou-me falar nisto. Mas acrescento singular masculino, plural neutro e singular neutro. Verbo auxiliar sum
no infecto, mais, vamos para ao contrário, particípio passado do verbo principal, o particípio passado concordando em género e número com sujeito. Se o sujeito for masculino, o particípio passado foi no masculino. Se for singular, vai no singular. Se for feminino, singular, vai no singular feminino. Se for plural, vai no plural. E a mesma coisa com o neutro. Obviamente que é sempre no nominativo, porque se trata do sujeito. O particípio tem que vir no nominativo. Isto é muito simples. E não esquecer que o verbo é sempre o verbo, a forma verbal auxiliar do verbo sum é no infectum. Sum est sumus siti sunt. Sempre. Algo parecido existe nisto nos verbos do passé composé em francês com auxiliar être, que é o verbo sum. No presente, être. Mais participo passado do verbo principal a concordar com o sujeito. Masculino ou feminino, singular ou plural. Não há neutro, obviamente, mas há feminino ou masculino. Exemplo, je suis allé, com acento agudo, é eu fui. Homem, je suis allé, com E suplementar, indica que o sujeito é feminino. Se for plural, acrescenta um S, se for e por aí fora. Muito simples. É a mesma lógica. Isto é muito simples, muito lógico e não nos coloca qualquer dúvida. Ok? Está claro? Temos que pegar no particípio, que é um adjetivo de primeira classe, que segue os temas em O para o masculino e para o neutro, os temas em A para o feminino, e só se usa, repito, porque é sujeito. Concorda com o sujeito, se concorda com o sujeito está no nominativo. Por consequência, o particípio passado vem no nominativo. E depois há concordância com o verbo. Ok? Congregatai sunt, turbai multei, obviamente que é um sujeito plural feminino, não oferece dúvida. Está claro? Então é isso que eu peço que passeis, porque depois aprenderemos, não agora, quais são os verbos que têm este tipo de perfecta compostos. Não são todos em latim. Atenção, até aqui não vimos nenhum perfeito composto. Não. Mas estes são os perfeitos de alguns verbos latinos. Quais são? Isso é algo que falaremos numa outra ocasião, a respeito de um outro tema. Ok? Quando falarmos noutra coisa. E peço-vos também que completeis esta conjugação destes verbos que aqui estão. É só para completar com as desinências correspondem às pessoas primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, singular e plural, e finalmente os respectivos infinitivos, ok? Não tem mais nada que saber, tá bom? Após isto, dou por terminado este vídeo sobre o perfecto. Desejo-vos um bom trabalho e até breve num outro tema, ok? Até breve.